ouvintes, eu me chamo Hugo Marques, sou membro do PRODOT, Projeto de Desenvolvimento em Ortopedia e Traumatologia, e estou iniciando o primeiro podcast PRODOT Ensina, junto com a minha colega Cauane Emily. Olá pessoal, é um prazer estar participando do podcast hoje. Junto também está o nosso convidado, Dr. Maximiliano Porto. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, estar presente mais uma vez nessa casa, nossa faculdade, nossa Universidade Federal do Ceará, sextando juntos com toda a motivação para falar desse projeto muito querido por todos nós. Bom, para quem não sabe, o Dr. Maximiliano foi um dos cofundadores do PRODOT há 21 anos atrás. Ele, junto com seu colega Maurício Cavalcante, tiveram a orientação do Dr. Bonfim na criação desse projeto. Doutor, o senhor poderia falar um pouco mais de qual era o intuito desse projeto? Claro, então eu vou começar essa resposta da melhor forma possível, citando o professor Manuel Bonfim Braga Júnior, que entre nós representa a motivação e a inspiração para o estudo da ortopedia. Imaginem que após um pós-doutorado no exterior, o professor Bonfim retorna à Universidade Federal do Ceará com total disposição para dar aulas, operar pacientes e também promover reuniões científicas envolvendo estudantes e residentes de ortopedia. O Dr. Bonfim era a nossa Hermione. Exatamente. Olha só, Cauane. Daí veio o estopim para a ideia de agregar todos esses valores já citados, mas dentro de uma liga estudantil de ortopedia e associado ao nosso colega Maurício Cavalcante e outros estudantes, tentamos criar o projeto e esses colegas atualmente são muito bem-sucedidos no meio médico, dentro e fora da ortopedia. Que legal. E quais eram os objetivos iniciais quando vocês pensaram nesse projeto? Interessante que esses objetivos iniciais eles já existiam mesmo antes de existir um nome, para o projeto. A única certeza que nós tínhamos é que o professor Bonfim seria orientador, porque ele realmente representava essa inspiração para o trabalho científico e de pesquisa e de extensão desse projeto. Ou seja, nossos objetivos iniciais eram produção de estudos científicos inicialmente epidemiológicos, oriundos de plantões de urgência no nosso querido Hospital Instituto Dr. José Frota, ou IJF. Naturalmente veio a aproximação com a ciência ortopédica e o trauma, no caso a traumatologia, que despertou algumas capacitações teóricas necessárias para que os ligantes pudessem entender melhor dessa ciência. Cursos com foco em radiologia ocorreram também, beneficiando estudantes de nossa universidade, não só em foco na ortopedia, mas também outras áreas dentro da medicina, ou seja, outros estudantes que também faziam parte da faculdade e não eram membros do PRODOT. E além disso, algo que eu gostaria de citar e discutir é a dedicação e o sentimento de caridade que o professor Bonfim e todas as pessoas que estavam dentro daquele contexto demonstravam para nós estudantes, e realmente isso despertou a nossa vontade de pensar no outro, cuidar do outro e trabalhar para o paciente. Foi realmente uma entrega, né? Perfeitamente. Mas e na prática, Dr. Max? Como foi realmente a criação? Então, a criação, além da questão filosófica, da vontade, da motivação, do objetivo, existem os trâmites, os ritos burocráticos para se criar uma liga de ortopedia. Nesse caso, um projeto de extensão, filiado à Pró-Reitoria de Extensão da nossa universidade, assim como outros projetos de extensão que existiam aqui dentro da faculdade, seguimos os mesmos ritos. Isso, na verdade, não foi uma dificuldade, só foi vamos dizer que uma etapa necessária, realizada com muita motivação, com muito estímulo, e isso realmente fluiu perfeitamente. Até o estágio oficializado no próprio IJF, o Hospital de Emergência que eu citei, foi muito bem recebido entre todas as partes. Interessante que, por falar em dificuldades, quando você pergunta sobre dificuldades para criar o projeto e tudo, uma dificuldade interessante foi criar o nome. Eu dei uma proposta, no caso seria o nome PRODOT, e o colega Maurício Cavalcante trouxe a ideia de NEO. NEO significa Núcleo de Estudos em Ortopedia. E aí imagina só o PRODOT hoje sendo conhecido e chamado como NEO. Ia ser bem interessante, mas eu não consigo imaginar isso. E então o PRODOT funcionou por várias gerações de novos colegas e novos ligantes, até que eu segui minha trajetória, me formando na Faculdade de Medicina, entrando na residência de Ortopedia e Traumatologia na Universidade de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, a qual eu tenho muita saudade. E lá eu fiz ortopedia, cirurgia de coluna, fiz o doutorado e retornei após 7 anos ao UFC, felizmente, e como professor. E aí, muito curioso para saber como estava funcionando o PRODOT naquele período.
Já que o senhor ficou curioso, eu vou falar um pouquinho sobre como foi esse período do Prodot. Beleza. A gente passou um tempo sendo orientado pelo Dr. Bonfim até que ele se aposentou. Então a gente passou por um período de transição, que foi um pouco difícil, até que a nossa orientadora atual, a doutora Maria Luzete Costa Cavalcante, assumiu, abraçou de verdade o projeto, dedicou muito mais horas à universidade com o nosso projeto e hoje o Prodot tem sido uma liga extraordinária. Sim, eu percebo que hoje a liga tem muito mais mulheres do que quando eu entrei. E eu percebo essa força feminina também dentro dos congressos de ortopedia. Eu fui pro COTES, que é o Congresso Cearense de Traumatologia e Ortopedia, e lá tinham muitas mulheres se fazendo presentes em grandes cargos na ortopedia. Isso é muito interessante. E o bom é que mulher busca organização, e essa organização está se fazendo presente no Prodot também. Atualmente, nós temos 2 capacitações semanais, que são ministradas pelos próprios alunos do Prodot. Junto da orientação da doutora Luzete, nós preparamos temas como traumatologia dos membros superiores, ortopedia dos membros inferiores, e nós vamos auxiliando uns aos outros durante o ano letivo e transmitindo essa informação para os outros estudantes acadêmicos. Por exemplo, nós damos uma aula para o S1, no módulo de sistema locomotor, onde nós auxiliamos na parte anatômica músculo-esquelética. E isso é muito bom que o Prodot faz participação. Lembrando, para as pessoas que não estão especificamente acostumadas, né, com as denominações da Faculdade de Medicina, o S1 significa o primeiro semestre dos estudantes que estão entrando na faculdade. É sempre bom afirmar isso, né? Além dessa pauta do ensino, nós também temos muitas extensões. Kaone, fala um pouquinho sobre. Até porque nem só de ensino se faz uma liga. Então, para as extensões, nós temos um projeto super legal que atua no Lar de Idosas Casa de Nazaré e que a gente leva alegria, movimento para essas mulheres e também a gente leva um pouco do nosso conhecimento falando sobre prevenção de quedas. Nós também temos um projeto muito interessante com a ação no IJF, que foi iniciado pelo Dr. Max e em breve estaremos realizando novamente. Dr. Max, pode falar um pouco sobre? Com certeza, eu confesso que essa é uma das atividades que ao longo do ano eu aguardo com mais, não vou dizer ansiedade, mas eu aguardo com mais vontade de fazer. Eu vejo crianças com fraturas internadas dentro de um hospital lotado e ao mesmo tempo eu vejo estudantes de medicina se colocando no lugar daquelas crianças internadas com o objetivo de ajudá-las e tornar esse dia das crianças mais, vamos dizer, mais feliz, mesmo numa condição de internação, de fratura. A gente sabe que as crianças gostariam de estar brincando nas suas casas, mas aconteceu uma fratura. Então, essa proximidade do estudante com o paciente desenvolve muito essa sensibilidade da relação médico-paciente e desde o primeiro episódio, desde o primeiro ano que nós fizemos essa atividade, eu percebi que realmente é algo para ser perene. Bom, de fato, eu participei da última edição e foi um prazer ir fantasiado de super-homem dentro do IJF. É verdade, eu lembro disso. E eles gostaram muito, as crianças adoram isso. Elas gostam mesmo. Bom, além do ensino e da extensão, o Prodot conta com 5 vagas de estágio dentro do hospital universitário. A gente tem o privilégio de acompanhar os ortopedistas da faculdade em atendimentos reais, adquirindo conhecimento para a nossa vida. Não como ortopedistas, mas como médicos generalistas. É uma oportunidade que, além de agregar para o currículo, agrega muito para a vida. Além disso, o Prodot conta com 2 vagas para iniciação científica, que é uma experiência muito válida para aprofundar a metodologia científica dentro dos estudantes sob a orientação da doutora Luzete. Os últimos 2 trabalhos realizados foram premiados no COTES em primeiro lugar e é uma honra para o Prodot participar disso. É muito legal ver o Prodot tendo vertentes diferentes: pesquisa, ensino e extensão universitária. Sim, é o tripé acadêmico, que nós temos muita força nisso. Eu fico feliz em ver o Prodot se expandindo, né, e se comunicando de diversas formas com o objetivo inicial de levar a ortopedia para todas aquelas pessoas que realmente precisam. É isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima.